Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E a Câmara de São José está novamente de portas abertas à população em função da queda nos números da pandemia e a ampliação das medidas de flexibilização no país. O atendimento presencial aos moradores e todos os serviços à população oferecidos pelo Legislativo de São José foram retomados. E a gente te explica melhor como vai funcionar essa retomada das atividades na reportagem. Seja bem-vindo de volta! Depois de mais de um ano fechada ao público por conta da pandemia, a Câmara de São José dos Campos retomou os atendimentos presenciais a toda a população. A partir de agora, o Legislativo já pode receber visitas e os serviços voltados para o público foram liberados, como os atendimentos nos gabinetes, nos setores administrativos e também no SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão. Com o retorno das atividades ao público, as galerias da Câmara também foram reabertas à população durante as sessões, podendo receber os moradores que queiram acompanhar de perto o trabalho dos parlamentares em plenário. E para a segurança de todos, os protocolos dos órgãos de saúde continuam sendo mantidos, como o uso de máscara, disponibilização de álcool em gel para os visitantes e servidores e também o distanciamento social. Como lembra o presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, essa retomada no atendimento presencial ao público foi consciente e levou em consideração os atuais índices da pandemia, que tem registrado queda no número de casos de Covid-19 nos últimos meses. Para se ter uma ideia, ainda este mês, pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado de São Paulo ficou 24 horas sem registrar mortes por conta da Covid-19. Finalmente, após praticamente um ano a casa fechada por causa da pandemia, estava restrito a entrada aqui da população. Agora, graças a um avanço muito grande da vacinação, toda a população joseense praticamente imunizada. Então, agora a retomada da economia e poder, então, se abrindo aí. O pessoal realmente vem bastante aqui, poder ir nos gabinetes, conversar com os vereadores, enfim, com os assessores dos vereadores, trazerem suas reivindicações e assistir às sessões aí, o dia de terça e quinta. Então, é importante essa retomada do trabalho aí, graças aí um avanço muito grande, então, aí com relação aí à vacinação. E então agora acredito eu que de fato, tomara a Deus, que de fato agora essa pandemia não volte mais, que a gente possa todo mundo seguir a sua vida aí como era antigamente, voltar ao normal. Então fica o convite a todos os joseenses para agora, com o retorno das atividades presenciais, acompanharem de perto o trabalho dos vereadores e as sessões e também contar com serviços da Câmara sempre pautados na transparência e na cidadania. E agora eu chamo a sua atenção porque vamos falar de emprego aqui no Boletim. Você confere comigo as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Para quem busca uma recolocação profissional, é bom ficar de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de caminhão, ajudante de eletricista, almoxarife de obras, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de refrigeração, bartender, churrasqueiro, consultor de vendas, costureira, eletricista, encarregado de obra, estágio em administração, estágio em marketing, esteticista, lavador de carros, mecânico de refrigeração, mecânico diesel, meio oficial de mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, operador de injetor termoplástico, passadeira de roupas, pedreiro, recepcionista, representante comercial, técnico eletrônico em equipamentos médicos, vendedor de curso, vendedor autônomo e vendedor de serviços. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E do tema do emprego, a gente vai agora para o tema da educação. Um projeto de lei aprovado na Câmara pretende inserir na grade curricular das escolas municipais da cidade a disciplina de educação financeira. O objetivo é ensinar as crianças sobre orçamento familiar, empreendedorismo e sobre como aproveitar as oportunidades durante o período escolar.
Os detalhes na reportagem. Em tempos de aumento no preço da gasolina, da cesta básica e do custo de vida, saber como gastar o dinheiro se tornou tarefa fundamental. Pensando nessa necessidade, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que autoriza a Prefeitura a implantar a disciplina de educação financeira na grade curricular da rede municipal de ensino. Segundo o parlamentar, o projeto tem como objetivo preparar os jovens para administrar melhor o dinheiro e fazer deles adultos conscientes quando o assunto é orçamento familiar. A inclusão desse projeto, dessa educação financeira na grade curricular das escolas do município, vai proporcionar com que o futuro tenha o ensinamento financeiro e não seja uma sociedade inadimplente. Eu acredito que o projeto ele vai proporcionar um futuro melhor, né? Ele vai levar esperança para as próximas gerações. De acordo com a proposta, a implantação da disciplina de educação financeira acontecerá conforme as diretrizes previstas no Plano Municipal de Educação de São José dos Campos. Para o vereador, é papel da Câmara aprovar projetos de lei que visam a melhoria da qualidade de vida da população, como o desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes. A Câmara sempre estará atenta ao futuro, sempre procurando levar as melhorias para a sociedade. E nada mais justo do que a gente investir nas crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Ainda segundo a justificativa do projeto, o tema vem sendo debatido como política pública em diversas cidades do país desde 2010, quando foi instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Aqui em São José, a disciplina já é aplicada pelo CEDEMP, o Centro de Educação Empreendedora, como uma atividade de enriquecimento curricular. A gente começa com a Pedagogia Empreendedora do Sonho aos 5 anos, que trata basicamente de sonhos mais voltados já com viés empreendedor, com a vontade de criar coisas que não deixe de ter um contexto financeiro e fiscal também. Passamos nos anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, com o GEP, em parceria com o SEBRAE, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e dentro da disciplina do conteúdo do enriquecimento curricular, que é o nome do componente, aí nós trabalhamos desde o 6º ano, Educação Fiscal e Consumo Consciente. No 7º ano a gente trabalha Educação Fiscal e questões tributárias, e depois no 8º e 9º ano as questões ligadas ao empreendedorismo base mesmo. Para o coordenador do CEDEMP, o projeto de lei reforça a importância da educação financeira para os alunos da rede municipal, principalmente em momentos de crise como este, de pandemia da Covid-19. O conhecimento da realidade econômica e o contexto financeiro e fiscal é fundamental para a sobrevivência no mundo como ele se coloca hoje. E nunca foi tão importante, né, dotar desde cedo as crianças com esse conhecimento, para que elas tenham conhecimento dos tributos, para onde vão os tributos, especialmente de ser protagonista da própria existência e criar uma situação financeira e econômica que possa traduzir uma qualidade de vida. Milton Vieira acredita que o reforço da educação financeira na grade curricular de ensino de São José pode ajudar até mesmo na descoberta de futuros empreendedores na cidade. Eu acredito que lá na frente vai fazer muito benefício para a nova sociedade, né, para o futuro dessas crianças, quando for procurar, vou procurar um emprego ou irei empreender no meu negócio no futuro, né? E além da campanha Novembro Azul, este mês também abriga outra data importante, que é o Novembro Roxo, com foco na sensibilização para a prematuridade e as consequências do parto prematuro para as famílias e para a saúde dos recém-nascidos. Como esta é uma questão que ainda gera dúvidas, a meta da campanha é informar e conscientizar sobre os cuidados e o acolhimento dos bebês prematuros, além de cobrar políticas públicas na área. Quem vê o Matheus assim, cheio de energia, não imagina que ele passou por sérios problemas ao nascer. Isso porque ele veio ao mundo aos 6 meses de gestação, ao lado do irmão Vinícius, que faleceu após o parto. Érica, a mãe, conta que se preparou para um possível parto prematuro, já que estava grávida de gêmeos, mas não imaginou que isso aconteceria com apenas 28 semanas de gestação. Quando eles completaram 28 semanas, eu comecei a sentir fortes dores, fui para o hospital e entrei em trabalho de parto, né? Não tinha mais o que ser feito a não ser o parto mesmo, e eles chegaram bem prematuros. Após o nascimento dos gêmeos,
Matheus permaneceu 3 meses em uma incubadora até receber alta. O irmão não resistiu. Para os pais das crianças, este período de acompanhamento do tratamento dos filhos foi a parte mais difícil do processo. Foi um processo assim de adaptação até nossa enquanto pais, né? Porque não estávamos preparados para receber filhos tão prematuros e ter ciência do que significava o bebê prematuro. É aquele sentimento de não sei o que vai acontecer nas próximas horas, né? Na próxima visita. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 12% dos partos realizados no Brasil são de crianças prematuras, e o país ocupa o 10º lugar no ranking mundial da prematuridade. Foi pensando na conscientização dos pais sobre o parto prematuro que foi criado em 2008 a campanha Novembro Roxo. Segundo a pediatra e neonatologista Luciane Romanelli, a ação visa chamar a atenção da sociedade e da classe médica para esta realidade. A intenção dessa data, desse mês, é conscientização. Chamar a atenção tanto da população geral, quanto dos profissionais de saúde, também governantes, para que a gente possa evitar a prematuridade. E o nascimento prematuro pode ser causado por diversos fatores, como a pressão alta, obesidade, infecções urinárias, entre outros. Algumas dessas causas podem ser diagnosticadas com o acompanhamento médico e os exames de pré-natal, fundamentais para garantir a saúde do bebê e da gestante. São políticas de saúde públicas voltadas para a melhoria do pré-natal, para que a mãe tenha acesso ao pré-natal para fazer diagnóstico dessas doenças quando ela ainda não tem diagnóstico, para que ela tenha acesso a exames, a tratamento, que seja acompanhado, as gestações de risco são acompanhadas de modo assim mais consistente, com um número maior de consultas, muitas vezes, como aqui na nossa cidade, em alguns centros especializados de pré-natal de risco, né? Então, o foco é pré-natal. É no pré-natal que a gente consegue evitar o parto prematuro. A doutora Luciane acredita também que é necessário um esforço em conjunto entre médicos, gestantes e poder público para que o índice de nascimento de crianças prematuras diminua no país. Cada um fazendo sua parte, as mães, as gestantes fazendo sua parte de prevenção do que depende delas, e nós, profissionais da saúde e governantes, fazendo a nossa parte de proporcionar, né, as melhores condições de diagnóstico, de tratamento para elas. Para o vereador Dr. Elton, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, muitos fatores que causam o parto prematuro às vezes não recebem a devida atenção da sociedade. E a importância da campanha é justamente dar voz a esse debate, de modo a cobrar melhor o atendimento e atenção às mães e aos bebês prematuros. Existem muitas questões ligadas à prematuridade e que por muitas vezes são deixadas de lado, mas o tempo de novembro, principalmente o dia 17, é um tempo para a gente conversar e levantar essa pauta e tentar melhorar o acompanhamento e segmento dessas crianças, a melhoria, por exemplo, da atenção básica de saúde às gestantes, o acompanhamento também com o leite materno, sendo da mãe mesmo ou através de doação, e muitas outras questões que também estão inerentes à prematuridade. O parlamentar acrescenta ainda que é papel do legislativo mobilizar ações para garantir a assistência das gestantes e dos bebês. O papel do executivo é importante e do legislativo também, uma vez que a gente cobra, inclusive, do executivo o aumento do aporte de assistência na saúde básica dos nossos munícipes. Um exemplo disso e de projeto aqui na nossa cidade é a maior disponibilidade, por exemplo, do ultrassom a ser realizado, inclusive, nas UBSs da nossa cidade, né? São mais de 40 UBSs e o ultrassom é realizado nas mães em loco, né? Na proximidade das suas casas. E para quem teve uma experiência com gestação de prematuro, como a Érica, a campanha Novembro Roxo vai muito além da conscientização dos pais. Ela acredita que outras pessoas também podem aprender mais sobre a prematuridade e, assim, ajudar a família de uma criança que nasceu prematura. É uma campanha que ajuda todo mundo a conscientizar de que
de alguma forma pode ajudar, né? Seja com uma palavra, né, de conforto, de uma palavra de esperança para esses pais que voltam para casa sem seus bebês porque ficam no hospital, e até mesmo dessa forma, doando sangue, doando leite. E vamos saber qual é a previsão do tempo para a tarde desta terça e também amanhã, quarta-feira. O sol e o calor predominam durante a tarde desta terça-feira e não deve chover. A máxima chega aos 29 graus, mínima 16. A quarta-feira também será de sol e de tempo estável, sem chuva. O calor continua e a temperatura máxima chega a 30 graus, com a mínima 15. E o nosso boletim de hoje termina aqui. Eu agradeço a sua companhia e aproveito para lembrar que hoje tem sessão e sempre, é claro, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Um abraço e até amanhã.